maravilhoso. gente, boa noite. Aqui é Silvia Garcia falando e eu tenho assim um imenso prazer de começar essa jornada do terapeuta com a minha mestra de registros akáshicos. Ela que me ensinou de uma maneira muito simples, muito desencanada, sabe? Como a gente fala aqui em Recife, ela é desenrolada. Em 2 dias e meio, ela e Jalene me ensinaram a fazer a leitura dos registros akáshicos. E eu quero, dizer para vocês que essa ideia da jornada do terapeuta tem como objetivo mostrar um pouco do terapeuta. Claro que a gente vai falar da técnica, claro que a gente vai falar de várias ferramentas que nós trabalhamos, mas eu quero saber quem é esse terapeuta atrás das ferramentas, o que foi que convidou esse terapeuta a fazer esse mergulho, a ter coragem de largar muitas coisas, às vezes um mundo corporativo, onde a gente tem o salário mais certinho, e se enveredar nessa aventura que é a terapia, porque a terapia é uma aventura. Flavinha, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito esse convite. E é isso, minha querida, eu quero iniciar querendo saber de você. Quem é Flávia Cavalcante? Ai, gratidão, Silvinha, aí pelo convite. Maravilhoso estar aqui, poder dividir tudo isso com vocês, né? E quero agradecer mesmo, assim, o seu convite. Tenho muita honra de estar aqui hoje com vocês. Maravilhoso poder compartilhar tudo isso assim junto. Gratidão. Querida, eu quero saber o seguinte, vamos começar aqui com o que realmente nos interessa. Como é que foi o chamado para você começar a enveredar pelo mundo da terapia? Silvinha, para mim foi uma coisa muito interessante, que eu, na verdade, procurava ferramentas para curar a mim mesma, né? Eu vim de um movimento onde por fora eu vivia muitas coisas, então tinha uma vida que estava toda organizada por fora, mas por dentro ela estava toda desorganizada, né? Então, o chamado foi esse mesmo, de eu conseguir ter equilíbrio, de eu conseguir ter paz interior. A minha busca sempre foi por paz interior, né? Então eu falei, já que a minha busca é por isso, eu tenho que ir atrás daquilo que eu preciso, né, para curar todas essas coisas que existem dentro de mim, né? Então, não nasceu um terapeuta, vou fazer um curso de terapia, vou me tornar terapeuta, nasceu do meu autoconhecimento mesmo, assim, da minha vida, das minhas vivências, das coisas que eu participava, assim, sabe? Mas você trabalhava antes com o quê? Eu tinha um salão de beleza, tinha 25 funcionários dentro desse salão de beleza, então tinha uma vida, eu era esteticista, então eu já utilizava da minha cura pessoal para poder cuidar das pessoas que estavam na minha maca, né? Então na minha vida, eu sempre tive uma visão que era atrás do que está acontecendo. Então uma pessoa me contava uma história, mas eu queria entender daquela história ali como que a outra pessoa que estava envolvida na história se sentia com tudo aquilo. Então, eu já tinha uma linha que já era um pouco assim, terapêutica, né, vamos dizer. Mas, apesar de ter isso muito lindo do lado de fora, dentro, eu não tinha isso tudo tão organizado dentro de mim, né? Vivia conflitos, vivia um relacionamento que era muito conflituoso. Então, eu fui em busca por causa disso, né? Tem sempre alguém que dá um start no negócio para você poder ir em busca da coisa, né? Eu me lembro que você compartilhou comigo um protocolo estético terapêutico, e aí você usava mandalas, você usava já a argila medicinal, e eu achei um barato aquilo. Eu não cheguei a usar aquele protocolo, não tive oportunidade, porque também fui enveredando por outras linhas, mas eu achei
Meu Deus, eu acho lindo isso. Já pensou a pessoa quando vai se tratar com alguém, tratar do lado de dentro e do lado de fora e ainda mais além, né? Nas estrelas, né? E você já cuidava disso, então, né? Você já tinha essa visão. Já tinha um olhar mais profundo, assim. Para mim não era só a estética em si, não era só a beleza em si, né? Mas era toda aquela coisa que a pessoa estava sentindo dentro e que às vezes ela descarregava naquela estética, né? Então, veio daí, assim. E me diz uma coisa, quais foram as primeiras terapias que você usou, que você entrou em contato e o que cada uma, assim, de alguma maneira, contribuiu para montar essa Flávia que a gente está vendo hoje? Deixa eu ver se eu me lembro de algumas, assim. Eu me lembro bem que eu fui a um retiro, eu fiz toda a formação de EFT. Ai, adoro. Que foi maravilhoso, eu utilizo EFT até hoje, assim, nos meus atendimentos. Eu fiz toda aquela formação. Adoro. Mas para autocura também, sabe? Sim. E depois eu fiz EFT, daí eu fiz leitura de aura, eu fiz Theta Healing, fiz... E o que é que eles iam trazendo? Acásticos. Eu quero saber assim, porque... trazendo... Sabe, os elementos, sabe? Aonde que eles iam tocando na alma da Flávia. Sim. Para mim, Silvinha, foi quando o Registros entrou que eu pude ver o quanto que isso é amplo, o quanto que eu pude unir, colocar tudo isso dentro do acesso a registros acásticos, né? Então, eu gostava muito da parte de Theta Healing, a parte dos downloads, aquela coisa ali daquela parte de Theta Healing. Mas para mim ainda era como se eu tivesse várias técnicas, mas eu não tinha a união de tudo. Eu queria, na verdade, plantar qual é a minha maestria, o que eu sei fazer disso tudo, sabe? Então, eu só pude nascer esse terapeuta, nascer essa maestria que eu chamo, quando eu consegui reunir tudo isso e parar de usar técnicas em separado, que eu acho que foi quando eu realmente assumi esse lugar de terapeuta, sabe? Eu entendo. Primeiro foi a autocura, depois foi as técnicas, que eram todas em separado. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Depois, quando chegou o registro na minha vida, foi quando se uniu tudo, eu consegui colocar todas essas ferramentas dentro de registro, que eu chamo como ferramenta mãe, e a partir dali que eu acho que realmente ali eu consegui colocar minha maestria, né? Aquilo que eu sou no mundo, junto com toda a vivência que eu tive, junto com os acessos a registros. Se precisa de um Theta Healing, eu faço. Se precisa de um EFT, eu faço. Se precisa de uma PNL, eu faço. Uma constelação, eu faço. Então, eu trouxe tudo para dentro daquele universo ali. Foi quando... Você falou em constelação mais simples. E eu achei um barato isso. Quando eu estava pesquisando, estava olhando lá o teu Face, e aí eu vi constelação espiritual com acesso aos registros acásticos. Primeiro, antes da gente entrar nisso, eu quero que você me fale como é que você entrou em contato com os registros acásticos, como foi a tua formação, o que trouxe para você, você acabou de falar um pouco, né? Mas eu quero saber aqui dentro, o que que o registro, aonde o registro acástico te tocou, né? E aonde o registro acástico pode chegar, porque até leitura dos animais a gente pode fazer com registro acástico, leituras empresariais a gente faz com registro acástico. Quando chegar no momento do leitura dos animais, eu quero que você me dê um tempinho assim só para eu dar o meu relato, que você sabe que você chegou num momento muito especial da nossa vida, né? E eu estou me segurando aqui para não me emocionar muito, porque aquele momento, até hoje, a Melzinha é o descanso de tela do computador do Maurício. Então, ela continua por aqui. Então, vê aí, minha filha, conta pra gente, como é que foi esse despertar? Deixa eu ver. De registros acásticos aconteceu para mim de uma forma muito louca. Eu ia a Recife no final de semana e daí eu encontrei uma pessoa e ela me disse: a moça que me ensinou registros acásticos, ela mora nos Estados Unidos, ela vai estar aí esse fim de semana. Eu simplesmente, parece que eu ouvi aquilo, eu não ouvi nem vi mais nada, eu simplesmente entrei, eu comprei passagem para São Paulo, eu
fui para São Paulo, só tinha uma vaga para o curso, e daí eu me inscrevi para esse curso e fiz, né? Quando eu fiz o curso de acesso a registros com a Alessandra Dita, ela disse assim para mim, numa consulta antes: você vai trazer registros para o mundo de uma forma muito simples. E eu olhei para ela, tipo, naquela época eu era uma empresária da beleza. Tipo, eu vou trazer registros para o mundo de uma forma muito simples. Tá bom, né? Um dia pode ser que isso chegue, né? E daí voltei para casa e fiz o curso com ela e eu consegui me desenvolver muito bem no curso, porque para mim foi um chamado de alma, assim, era como se fosse assim, ó, eu já sei isso, né? Na verdade, depois disso tudo, era como se eu tivesse descoberto a mim mesma. Eu já sabia aquilo tudo, que eu recebia aquela técnica ali, né? Só que tudo para mim era de uma forma muito desorganizada. Então, o registro me trouxe muito reconhecimento de quem eu era, da minha essência, da minha espiritualidade, de tudo que a vida tinha fechado, as programações que eu montei durante a vida tinham fechado essa espiritualidade em mim, mas ela estava latente lá dentro, né? No momento de sair. Então, eu penso que o registro trouxe para mim isso, o reconhecimento de Deus, né? E assim, quando eu recebi esse reconhecimento de Deus, eu digo assim, que às vezes eu vejo pessoas muito em busca de reconhecimento, do reconhecimento de tudo isso, que é tudo muito lindo, né? Que é tudo muito maravilhoso e necessário. Mas quando você recebe o reconhecimento de quem você é, você não precisa de mais nada. É como se ali acabou todas as coisas, né? Que tipo, o outro pode te reconhecer, mas o outro pode te reconhecer, e é muito bom quando o outro te reconhece. É lindo isso. Não estou desmerecendo o reconhecimento, mas é quando você recebe o reconhecimento de Deus, acabaram-se suas dúvidas pessoais, né? Acabou tudo, acabou suas dúvidas pessoais e pronto, ali você só vai se desenvolver dentro daquilo. Então, para mim, registro fez muito isso. Ele trouxe para mim uma espiritualidade. Eu tinha uma espiritualidade, Silvinha, que era uma espiritualidade que era uma devoção. Essa era uma espiritualidade que ela era muito fora de mim. Aí, quando eu fui fazer um retiro de leitura de aura, é como se toda aquela espiritualidade que era fora de mim, dos santos, dos anjos, dos mestres ascensos, de tudo que existe, que está do lado de fora, que eu colocava toda a minha força do lado de fora. Quando eu fui fazer o retiro de leitura de aura, foi como se nada disso existe, só existe você. E aquilo foi tão importante para a minha vida, porque é como se eu novamente pude ter o reconhecimento de quem eu era, né? Que eu olhava muito para fora, procurava muito uma espiritualidade que estava fora. Eu acho que como muitas pessoas fazem, né? Procurava muito essa espiritualidade que estava fora. E quando eu fui para o retiro de leitura de aura, eu trouxe isso tudo para mim. Então, eu fiquei mais ou menos... O leitura de aura foi o meu primeiro despertar. Eu fiquei mais ou menos uns 6 meses, onde tudo era eu, né? Não acreditava mais em nada, só acreditava em mim. Vivi 6 meses isso. Quando o registro chegou na minha vida, eu trouxe tudo isso de volta, mas já de um outro lugar, né? Tudo isso é muito lindo, tudo isso existe, tudo isso é real. Os santos, você pode orar para os santos, você pode orar para Buda, você pode orar para Maria, mas você também é Deus, né? Você também tem uma partícula divina dentro de você, e é essa partícula divina que você tem que desenvolver durante a vida, né? Para você poder colocar toda a sua espiritualidade para fora. E daí nasce tudo, nasce a bondade, nasce a gratidão, nasce a compaixão, nasce tudo. Ai, meu amor, eu preciso falar que eu estou emocionada. Olha só, quando você falou que a gente fica procurando o reconhecimento, né, e que às vezes o reconhecimento vem de fora, é verdade. Mas esse reconhecimento, ele vem pela máscara. Então, eu uso uma certa máscara social e eu tenho um reconhecimento de feedback do meu comportamento social adequado, do politicamente correto, daquilo que estão esperando de mim.
Agora, quando eu tenho um reconhecimento do divino e ele sabe quem eu sou, e ele me ama de qualquer jeito, do jeito que eu sou, com todas as mazelas que ele sabe que a gente tem. E quando você se reconhece a si mesmo, sabe, com toda essa verdade, com toda essa liberdade do que você é, gente, a gente tira um peso das costas, a gente fica muito mais leve. E a gente, nossa, é uma coisa realmente que eu tô adorando ouvir isso de você, porque é a liberdade do eu sou, né? Porque o eu sou social é uma coisa. Agora, o eu sou supremo é outra coisa. E o eu sou supremo, às vezes erra, porque a gente está na terceira dimensão. O eu sou supremo, ele é tentado, né? E aí, às vezes, a gente acha que porque deu algumas escorregadinhas, a gente talvez não seja mais tão digno, né? E aí acaba, eu falo, né? Uma coisa que eu acho muito engraçado, que eu aprendi a me aceitar perfeitamente imperfeita do jeito que eu sou. Isso aí. Né? Eu tive que aprender a aceitar o quê? Todas as minhas imperfeições, toda a programação egóica que eu vim, eu tive que aprender a aceitar. Eu tive que aprender a aceitar que aquela criança, ela sofreu muitas coisas, né? Ela entendeu tudo da forma como ela achou que ela ia entender. Isso. Eu tenho que aceitar, Isso. né? Eu tenho que trazer para mim, eu tenho que trazer para o meu colo, eu tenho que acarinhar essa criança, né? Isso. Eu tive que aprender a aceitar as pessoas sem fazer nenhum tipo de julgamento. Esse bebe, esse fuma, esse não sei o que, esse não sei o que. Tipo, eu tive que aprender a aceitar isso tudo dentro de acesso a registros acásticos. Por quê? Porque dentro de acesso a registros acásticos sempre foi me mostrado que todo ser humano está em evolução. E outra coisa você, um assaltante, um assassino, está todo mundo no processo evolutivo, cada um dentro da sua ciência, né? Cada um dentro do seu processo pessoal, que não é fácil para ninguém. Não. Todo processo é difícil. Você tem razão. Né? O ser humano é bem complexo, E uma coisa que você me trouxe aqui também, e que eu percebo que às vezes é um tabu aqui dentro da nossa área terapêutica. Você me trouxe uma coisa que eu toda a vida senti. A terapia, para mim, ela me fez o religare. O religare mesmo com o divino. Eu vivo isso todo dia em qualquer terapia. A aromaterapia me traz isso, floral me traz isso, registro acástico me traz isso, entendeu? Então, eu percebo essa divindade nas terapias. E aí vem a espiritualidade com a terapia. Tá assim, ó. Né? Não tem como ser separado, sabe? Eu entendo disso, assim, que eu sempre trago também, tenho trazido mais dessa forma, que é tratar o humano todo separado, que é corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, às vezes, dentro de uma terapia, eu vou precisar falar para o ego, eu vou precisar falar para aquela persona montada, eu vou precisar falar para aquelas capas que aquela pessoa usa, eu vou precisar fazer isso. Aí, o corpo emocional, que é todas as emoções que aquela pessoa já viveu, né? Aí eu tenho o corpo espiritual, que é a espiritualidade, que já não é separado. Não dá para você tratar só o corpo físico, só o corpo mental, só o corpo emocional, e não, a espiritualidade, você desenvolve a sua espiritualidade. Não, tá junto. Autoconhecimento é a espiritualidade. É tudo a mesma coisa. Concordo, né? total. Quanto mais você faz o seu autoconhecimento, que você se conhece, mais libera o quê? Libera toda a sua essência. A sua essência quem é? É o seu espírito. Né? É a força que você tem dentro de você, é o seu espírito. Sim, total. Eu sei que eu quebrei o teu raciocínio sem querer, porque eu fiquei muito empolgada com a tua fala, mas volta para falar do registro acástico e volta para falar também dos desdobramentos do registro acástico, porque aí você fez a abertura das 12 camadas do DNA, o GNA cósmico, o registro acástico também com relação aos animais. Volta para lá, vai. Vamos voltar para aquele caminho. Vou voltar. Eu vou me comportar, eu prometo.
quando eu recebi a ferramenta de registros acásticos, o que aconteceu comigo? Eu tinha muita curiosidade de saber muitas coisas ali dentro, né? E eu não tinha limitações, que era como se eu recebia aquela ferramenta fazia parte de mim, né? Eu falo nos cursos que é assim, não é você que procura por registros acásticos, é registros acásticos que procura por você, né? É quando você está precisando de um registro, chega a pessoa, né? Ou quando você está precisando de um curso de registro, parece que aquilo flui na sua mão, né? De alguma forma. Então, eu desenvolvi dentro de registros acásticos porque eu sempre tive muita curiosidade. Para mim não existia a limitação não pode. Essa palavra não existia. Então, se eu queria abrir registros acásticos de uma planta, eu abria. Se eu queria abrir de um animal, eu abria. Se eu queria abrir da formiga, eu abria. Eu já abri registros acásticos das formigas da casa. Eu abria de uma casa, eu abria. Queria abrir registros acásticos de uma empresa, por que não? Né? De um animal, por que não? Por que eu não posso? Aí comecei. De planeta eu posso, de confederação intergaláctica eu posso, de pleiadiana eu posso, de arcturiana eu posso. Então a coisa foi crescendo, até que chegou a hora de receber uma ferramenta, né, disso tudo, que foi primeiro a abertura das 12 camadas do DNA, que é uma ferramenta pleiadiana. Veio dessa conexão, de toda essa conexão e dessa conexão de registros também, que hoje a gente acessa registro à 23ª dimensão, que é um outro sistema intergaláctico, galáxia de Andrômeda. E daí de lá, a gente recebeu essa ferramenta que é a abertura das 12 camadas do DNA, que foi a coisa, sinceramente, uma das coisas mais loucas da minha vida. Eu digo louca porque eu comecei de repente a desenhar umas mandalas e a canalizar umas orações sagradas que eu simplesmente escrevia uma, dormia 10 minutos, escrevia outra, dormia 10 minutos. Passei um dia inteiro assim, depois no outro dia eu olhei para aquilo e falei, e agora, o que é isso? De onde vem isso? Né? Como que eu faço para poder trabalhar com isso? Que acesso é esse? E daí que eu vim descobrir de onde era, qual era a linhagem, por que aquilo tudo tinha chegado naquela hora, por que aquilo tudo era necessário para o humano naquele momento, como que eu trabalhava com aquilo tudo. Então, tudo veio crescendo dessa forma. Nova medicina energética também, que é um outro trabalho que a gente traz, que é um trabalho arcturiano, também da mesma forma, que é tipo, nova medicina energética é um trabalho que ele trata a medicina, trata a doença como uma energia, né? Então, você chega naquele ponto daquela doença ali, você instala um desenho para aquele tipo de doença e a partir daquele desenho, aquilo começa a trabalhar todo o campo energético que tem dentro daquela doença ali, né? Fora que dentro de registros a gente consegue fazer também outro trabalho que é doenças e emoções. Então é como se fosse nova medicina, DNA, está tudo dentro de registro, entende? Não é uma coisa que se consiga fazer separado, porque quando você trabalha um estado de uma doença, você precisa trazer aquela doença para qual é a emoção que fez com que essa doença se instalasse. O que tinha no emocional que fez com que essa doença se instalasse, né? Esse é um dos primeiros passos de se fazer, que é primeiro o trabalho terapêutico, a conexão doenças, emoções, que tudo isso a gente trabalha dentro de registros, para depois você chegar na nova medicina energética, na abertura das 12 camadas do DNA, no como que a pessoa desenvolve a espiritualidade dela, todo o trabalho terapêutico envolvido dentro disso. Então, é amplo e não está separado, está junto. Pode ser executado separado. São 3 técnicas muito distintas, mas elas caminham juntas. E quando você fala assim, essas novas ferramentas, você trouxe aí uns gráficos que você canalizou, a radiestesia já usa isso, né?
A radiestesia vem com todo o poder daqueles gráficos onde a gente trabalha a distância, né? Então, de repente, você não precisa nem da presença da pessoa ali. A matéria, hoje em dia, a matéria está sendo quase que... A gente já pode quase que descartar a matéria. Isso aí eu estou brincando, mas é porque tudo hoje está tão quântico. A gente, na verdade, toda a vida existiu, mas a gente agora está tendo mais acesso, está se tornando mais próximo da gente, né? Então, quando você abre o registro acástico de uma doença, você está trazendo ali a origem, né? Aonde que aquela doença se originou, né? Se foi na infância, se foi na adolescência, se foi naquele trauma, se foi num acidente. Seria alguma coisa assim? Ou se foi na vida passada. Ou se foi na vida passada. Isso, ou se foi na vida passada. Total, né? total. Ou se vem carregando essa doença dentro do campo da ancestralidade. E do sistema familiar também, né? É amplo isso, se vem carregando isso do sistema familiar. Essa semana, na semana passada, eu abri o registro de uma pessoa que era uma pessoa que tinha um problema com câncer. E foi dito uma coisa tão linda que foi um senhor que morreu de câncer. E eu abri o registro para uma das filhas dele. Foi dito assim, uma coisa que eu achei tão linda que eu nunca tinha ouvido por essa perspectiva. Foi dito assim: quando ele encarnou no processo de entrevida dele, ele fez um acordo de que ele iria matar esta doença dentro da ancestralidade dele. Nossa, como se fosse um sacrifício. Seja, olha só, como se fosse... Ele fez isso, ele fez um acordo. Dentro desta família, sou eu que vou matar a doença. Então, a doença a última vez era dele. Ai, meu Deus, que lindo isso. Assim, consegue ser bonito, um sacrifício, né? Lindo. Sim. Um sacrifício lindo. Um sacrifício crístico, né? Lindo. No caso, né? Isso. De eliminar aquele padrão daquela doença de dentro do meu familiar. Deus, isso é amor, não é? É muito amor, né? Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha ouvido uma perspectiva assim. Nossa, eu nunca Flávia. tinha ouvido uma coisa assim sobre um câncer. Mas eu achei simplesmente lindo. Meu né? Deus. Você vem com a predisposição. Eu vou ter essa doença e essa doença, o meu acordo eu vou eliminar ela do meu sistema familiar. Entendo. Né? E você consegue fazer isso. Entendo. Então, é muito amor para fazer triste, uma coisa. Mas é lindo. Para fazer isso é muito amor. É triste, mas é lindo. E pode também confortar os corações, Sim. né? Por quê? Porque há aquela pessoa que muitas vezes dentro daquele ambiente familiar ali pode ter sofrido muitos julgamentos pela forma como era, pode ter sofrido muitas coisas que também, quando eu digo isso, que isso vem na ancestralidade, é óbvio que isso também se instalou nas emoções. E é óbvio que isso também veio para o campo mental. Sim. Né? Sim. Então, estava instalado em todo o sistema. Sim. Né? Sim. Então, isso também traz, quando você traz uma clareza assim, isso também apazigua o coração de quem fica. Né? Sabendo que, tipo, olha, ele concordou disso acontecer. Não foi a vida fez isso com ele, a vida foi má com ele, ou a vida fez isso com ele. Não, foi um acordo existencial, né? Sim. Precisou ser daquela forma. Eu fico percebendo, Flávia, que nós seres humanos e divinos, né, como todos nós somos, nós temos histórias tão peculiares. Eu já fiz, depois que você me ensinou a fazer a leitura dos registros, eu já lia antes a leitura de aura, né? Eu já tinha essa ferramenta, assim como você. Acho que a gente fez no mesmo lugar, lá em Piracanga, né? Você fez lá? Uhum. Isso. Então, assim, eu já tinha essa habilidade desenvolvida, que também foi bem especial para mim. Mas o registro acástico, ele abre uma outra gaveta. É uma gaveta muito mais profunda, muito mais ancestral. A leitura de aura, ela abre as gavetas mais próximas da gente, que estão mais por aqui, no nosso campo áurico, né? E o registro acástico, ele tá, minha filha, no arquivo morto, que não é morto, né? Ele está lá em um espaço muito mais profundo. E
eu fico admirada e encantada com as histórias de cada ser. É uma honra abrir o registro acástico das pessoas. Porque é muito maravilhoso. É uma coisa... É um livro que você lê por dia. Sim. Se você lê um registro por dia, você está lendo um livro da vida de alguém por dia. E tanta beleza existe dentro desse livro. Você pode ir nesse livro com 5 anos, com 6 anos, com 2 anos, com 3 anos, com 10, com 12, com 20. Você pode puxar esse livro para frente, ver esse livro mais à frente um pouquinho. Você pode ver o momento atual desse livro. Sim, porque a gente nunca vai poder ler ele inteiro, né? Vamos combinar, né? A gente vai ler aquilo que é necessário para aquela pessoa naquele momento. O que é que ela está precisando saber? Naquele momento. Né? O que é para o momento. Mas eu digo assim, se você lê hoje, você lê uma coisa. Se você lê amanhã, você lê outra. Se você lê depois, você lê outra. Sim. É como se você lê 15 dias de registros acásticos, cada dia você lê uma coisa diferente. Sim. Porque imagina só... Cada dia você lê um aspecto de vida diferente. Porque imagina só, eu falo isso para os meus clientes. Somos infinitos, eternos. Meu amor, nunca vai acabar. Teu registro acástico nunca vai deixar de ser lido, nunca vai acabar, né? Então, o que o teu registro vai mostrar hoje para você é o que você está precisando ouvir para te fortalecer na caminhada. Hoje eu estou precisando saber isso. Legal. Para hoje é isso, né? Eu gostaria de dividir aqui com o pessoal que está com a gente a minha experiência, porque não foi à toa que eu entrei para fazer essa formação. Se eu já tinha leitura de aura, eu já estava feliz, já estava bem, né? Mas acontece que a minha experiência foi o seguinte: eu estava passando por um momento bem delicado, estava muito chateada, tinha me mudado de Recife, tinha ido para Fortaleza e estava assim com o coração muito apertado. E aquilo somatizou e eu criei uma ferida embaixo da axila, bem feia, e eu não podia pôr desodorante. Quer dizer, eu não podia nem fechar o braço por causa da ferida. E eu entendia que aquilo era emocional, porque eu já era terapeuta, já sabia um pouco das coisas, né? E uma colega minha falou assim: Silvinha, eu fiz uma leitura de registro acástico, eu recebi, achei fantástica, achei muito legal, por que você não faz? E fazia muito tempo que eu não recebia a leitura de aura. Na verdade, eu faço mais do que recebo, né? E aí eu procurei pela Flávia, não a conhecia, e fiz e recebi a leitura do registro acástico da Flavinha por Skype. Quer dizer, isso eu estou contando, gente, que é para vocês entenderem como as terapias quânticas, elas são efetivas. Elas não são assim, sabe, perdidas na vida, não. E aí, Flavinha leu o meu registro acástico. Eu chorava, porque eu ficava emocionada com aquilo que ela estava contando. Eu sei que no dia seguinte, a ferida estava fechada. Nossa, que maravilha. A ferida estava fechada. Por quê? Porque ali eu trabalhei as emoções e ali houve uma cura energética muito forte, entendeu? Então, é isso que me encanta nas terapias energéticas, é isso que me encanta também nas terapias que hoje a gente está precisando oferecer mais à distância, por causa do momento que a gente está passando. Esse momento veio para... Eu sei que tá sendo duro e está sendo sofrido, eu sei disso, mas alguma coisa de salvo a gente vai ter que tirar, porque senão vai todo mundo pirar e não é possível que a gente não aprenda alguma coisa com a dor, né, Flavinha? Então, esse momento traz pra gente essa consciência de que a distância não existe. E tudo é quântico, né, Silvinha? E tudo é quântico. Eu tenho falado isso também, tipo, gente, não. Tudo é quântico, então, tudo é mental. Agora o quântico, tudo é mental. Isso, aí saiu do discurso e agora a gente está vendo isso na prática. A gente está vendo na prática, exatamente. Querida. Eu sempre atendi, assim, essa coisa de atender, assim, por Skype ou atender à distância, isso sempre foi
muito real na minha vida. Que... Sempre foi o meu maior trabalho, sempre foi por Skype, sempre foi à distância. Então, não tenho sofrido muitas coisas com isso. Quando a pessoa me pergunta, é a mesma coisa? É igual, é a mesma coisa. Mas e a energia que você passa? Você passa uma energia tão boa quando eu vou aí. É um campo energético, vai chegar aí na sua casa também, fique tranquilo. A oração... Fique tranquilo, vai chegar aí também. Gente, a oração não chega, né? Para quem a gente está fazendo, a oração não chega onde quer que a pessoa esteja. Como é que, né? Outras coisas, o pensamento ruim também chega. Infelizmente, né? É um campo, então, vai chegar aí também. Isso. Não se preocupe, vai estar tudo certo. Querida, eu quero que você me conte como é que foi lá a Feira Alternativa de Lisboa, que eu achei um barato quando vi você e Jalene por lá. Conta pra mim. Foi assim, foi uma coisa maravilhosa, assim, que eu nem imaginava que a gente ia fazer, né? Que uma amiga minha entrou em contato e disse, vai ter uma feira alternativa aqui em Lisboa. Eu adoro uma viagem, né? Só que é um pretexto. Vai ter uma feira alternativa. Vai ter uma feira alternativa aqui em Lisboa, tal, não sei o quê. Eu falei, vou escrever 3 trabalhos na feira alternativa. Passou um dos trabalhos, que foi a abertura das 2 camadas do DNA. E foi maravilhoso você ver, 80 pessoas numa sala deitada recebendo aquele trabalho ali. Ai, meu Deus, coisa linda. Sobe muito. E a gente ficou muito, muito, muito feliz com aquele trabalho ali. Foi bem importante pra gente. E o mais importante também é que a gente aproveitou e fez a abertura das 12 camadas do DNA do país, né, de Portugal, que é um país que ele é bem antigo, assim, e foi pedido para que a gente trabalhasse primeiro todo o país e depois a gente fosse à feira, né, fosse no dia da apresentação do artista. Então, antes da gente fazer os trabalhos nas pessoas, a gente fez o trabalho no país, que eu acho que foi o mais importante, assim, foi a gente ter feito isso. Nossa, você levou esse trabalho para maravilhoso. Um número imenso de pessoas, né? Foi muito bom mesmo. A gente fez um curso em Lisboa também, fizemos também um acesso a registros acásticos da transição planetária, que foi também uma coisa, foi maravilhoso esse acesso. Uau! O que foi que você viu? O que foi que você viu? Muitas coisas. Eu acho que eu tenho esse trabalho, eu tenho esse trabalho no canal da gente do YouTube, que é a Caixa Interdimensional. Aí eu tenho 2 trabalhos lá, que é Registros Acásticos da Terra, que foi feito no Peru, que foi um trabalho que nós fizemos no Peru também, de fechamento de um último portal energético. De energia de sofrimento, de energia densa que havia no Peru. A gente fez esse trabalho no Peru e a gente gravou um áudio de uns acordos interdimensionais que foi assim, uma coisa, pense numa coisa louca, foi a coisa mais louca que eu já vi dentro de registro que eu já vivi na minha vida. Você estava no Peru, né, Bem? Que foi fazer os acordos. Fizemos os acordos interdimensionais necessários para a evolução do sistema. Então, foi muito, muito, muito interessante, assim. Estou gravando agora um audiolivro disso, então já estou na primeira, na segunda parte, amanhã acho que eu já libero a terceira parte, que é esses acordos que a gente fez na dia 4 de julho em Cusco. Dá para você repetir? E os acordos interdimensionais. Repete o endereço do YouTube, por favor, que eu não sabia que você tinha esse canal lá. Não, pois temos. O endereço do YouTube é a Caixa Interdimensional. AKSHA, a Caixa Interdimensional. E lá nesse canal a gente está liberando, já liberei 2 vídeos essa semana de um livro que eu escrevo chamado A Bíblia Pleiadiana. E agora eu vou liberar a terceira parte, que é a história por trás de tudo, né? Eu escrevi um livro, A Bíblia Pleiadiana, e a história que antecedeu a escrita deste livro. Tudo que aconteceu antes de começar a canalização desse livro é o que eu estou fazendo de audiolivro agora, com pressa, para poder jogar no mundo, né? Colocar no mundo. Flavinha, Renata! Flavinha, para você conseguir entrar em contato e
ter acesso a todas essas informações. Você fica muito tempo em meditação para entrar em contato com uma caixa? Sei lá, você fica muito tempo sozinha? Como é que é? Olha, Silvinha, eu vou falar a verdade, eu já meditei muito na minha vida até eu descobrir que meditação é um estado de presença. Então, já meditei muito, já fiz muitas meditações das rosas, meditações de cores, na época das minhas agonias lá, eu trabalhava muito com cores, aprendi a fazer isso sozinha. Até que eu descobri que é natural do ser humano. Meditar é uma coisa natural do ser humano. Não precisa forçar. Não, você não precisa de nada e nem precisa ser um monge budista, né? Que você fala, esses dias eu atendi um senhor que está vivendo um processo e se eu fosse falar para ele que ele precisava meditar, é óbvio que ele não ia. Primeiro porque ele não consegue, ele não sabe nem o que é isso, né? E eu comecei a explicar a ele sobre meditação e para mim meditação é um estado de presença. Então se eu estou na pia lavando a louça e eu estou com a minha mente na pia lavando a louça, eu estou presente lavando a louça, a minha mente não está vagando em outros lugares, criando situações que elas nem são reais, eu estou meditando na louça, né? E daí, se eu estou vendo um filme, sentada naquele filme, a minha mente não está viajando em outras coisas, eu estou meditando no filme. E se eu estou meditando, e se eu estou conversando com a minha filha, e eu estou presente na conversa com ela, eu estou meditando na conversa com a minha filha. Então, meditação para mim é toda vez que eu vejo que a minha mente ela tá fugindo, ela tá em fuga por alguma coisa, eu tipo, não, Flavinha, vem aqui, minha filha, você agora tá lavando a louça, você agora tá lavando a louça, você não saia não, você fica aqui quietinha, né? Então, vivo sempre chamando o meu estado de presença, né, para eu viver aquilo que está acontecendo naquele momento. Você é demais, né? abre até a Quando porta. eu estou com alguém, quando eu estou com você, eu estou meditando em você, eu estou meditando em você, na sua fala, meu ouvido está ouvindo você, meu olho está vendo a sua presença, seus cabelos, está vendo seus óculos, o mexer da sua boca, estou presente para você. Meditação para mim é presença. Nossa, total. E depois que você... Então, registros acásticos eu faço uma oração, eu posso estar do jeito que eu tiver, posso estar no meio da feira, eu faço uma oração sagrada e faço a conexão com o registro. Foi então, essa... Não tenho que ter nenhum tipo de preparação para que aquilo aconteça. Aquilo acontece porque eu faço aquela oração e aquilo acontece. Porque somos seres espirituais e pra gente isso deveria ser a coisa mais comum do mundo, né? E foi isso que eu adorei quando eu fiz o curso com você e com a Jalene, foi essa coisa descomplicada. E vocês me ajudaram muito a quebrar uns tabus que tem aqui pelo mundo terapêutico, sabe? Não beber álcool, não comer carne, sabe? Não transar antes de um trabalho espiritual. Então, assim, quando eu conheci vocês falaram assim, gente, peraí, nada disso. Que isso? Nós somos tudo humanos, estamos tudo aqui na Terra, vamos viver. Como foi bom. Gente, vocês tiraram mais outro peso das minhas costas, porque eu não conseguia fazer isso dessa maneira tão ortodoxa, entendeu? Aí eu não me sentia, sabe, eu não me sentia legal. Quando eu fazia, que eu quebrava o esquema, eu não ficava legal, entendeu? E depois eu vi... Parece que estava fazendo alguma coisa errada. Mas eu já tinha tido provas que mesmo quando eu dava uma escapadinha, que eu fazia alguma coisa errada, o trabalho saía muito bem. Ficava ótimo. Eu não tinha sido afetada por causa daquilo. Nem o trabalho que eu estava executando. Mas mesmo assim ainda ficava uma sombra, né? E vocês, assim, tiraram essa sombra naquele final de semana. Eu queria te falar... Com certeza, somos todos humanos, estamos todos aqui, que maravilhoso é tomar uma tacinha de vinho, maravilhoso dar uma namoradinha, né? É um orgasmo gostoso, que coisa maravilhosa, o que é isso? Mas de vida que não pode isso? perder, tudo é Deus, tudo é Deus. É isso aí. Querida, eu queria que você falasse para mim
sobre aquele trabalho que você e Jalene fizeram e foram apresentar naquele evento de física quântica lá em São Paulo. Ah, sim, aquele evento foi maravilhoso demais. Foi assim, fomos a São Paulo, eu, Jalene e Renata, e a gente escreveu 3 trabalhos no Congresso de Medicina e Saúde Quântica do Deepak Chopra. E daí, de repente, eu escrevi os trabalhos, mas eu, sinceramente, eu não pensava assim, os trabalhos da gente vai passar. Eu escrevi o trabalho porque eu recebi um link e daí eu escrevi o trabalho. Foi simples assim. E daí passaram os 3 trabalhos nossos, assim. Foi muito bom, porque além do reconhecimento, foi a certeza de que passaram os 3. Passaram os 3 trabalhos. Eu falei assim, não estou acreditando que passaram os 3 trabalhos. A gente vê nossos 3 trabalhos lá expostos, né? 3 trabalhos espirituais, completamente espirituais, expostos num congresso do tamanho daquele. Foi muito maravilhoso, assim. Além do reconhecimento de que você não é louca! Você não é louca! Isso é real, ó, o Deepak Chopra falando aqui sobre isso. Gente, não, e outra, desculpa aí. Se você for tida como louca, junto com toda aquela nata que tava lá, ai, que ótimo, que eu sou louca igual o Deepak Chopra. Sim, somos todos loucos, todos. Uau, caramba! Os loucos de Deus, né? Meu Deus, de nossa. Putz, foi muito legal isso. Bom, então é isso, Flavinha. Eu queria falar, você ainda não falou pra gente sobre a abertura dos registros akáshicos dos animais. Ah, vou falar. Essa não é a minha especialidade, mas eu vou contar a minha história. Como isso começou, né? Isso começou assim. Viajei com o Jal para o Rio e daí que tudo a gente tem uma desculpa para poder fazer uma viagem. Né? A gente tinha uma desculpa que era ir correr uma corrida no Rio, resolvemos viajar para isso. Quando chegou lá, ela falou assim para mim, prima, tem um gatinho de não sei quem que estou precisando abrir um registro. O que você acha da gente poder fazer uma experiência de abrir os registros dos animais? Eu, poxa, montou a experiência, pois nós vamos abrir esse registro agora, né? E aí resolvi abrir o registro. Ela falou assim, então tá, então você abre os registros e eu vou fazendo as perguntas, tal, pra gente ver como que flui aí. Tá certo, vamos abrir o registro. Eu abri o registro do gatinho e vi o gatinho falando na minha frente. Você não sei o que, não sei o que. Você não sei o que, não sei o que. Não. E eu ia falando tudo pra Jal, o que o gato estava me dizendo. Eu ia falando pra Jal. Ó, o gato tá dizendo isso. Quando eu terminei de abrir aqueles registros, eu falei, não, velho, sinceramente, abrir registro já é louco. Agora ver um bicho falando na sua frente, isso é muito maluco. Olha, já toma essa ferramenta, que essa ferramenta é sua, eu quero trabalhar com os humanos, eu não quero trabalhar com isso não. E depois abri mais registros de animais, né? Acabei que desbloqueei esse negócio de eu não abro registros de animais. Mas ela traz isso com muita maestria. Ela traz isso dentro da veterinária, ela faz uma junção das doenças e emoções com os donos, ela faz um trabalho assim maravilhoso dentro de registros akáshicos com os animais. Assim. Eu queria dizer para vocês, gente, que estão assistindo a gente, que a Jalene, ela é médica veterinária e ela é mestra da leitura dos registros akáshicos. Ela que me ensinou também junto com a Flavinha. Então as duas são parceiras ali, sabe? Unha e carne. Viajam o mundo, viajam o Brasil todo dando essa formação. Então Jalene, como já tem essa paixão natural pelos animais, abraçou essa causa e quando eu fiz a minha formação, ela me deu esse presente lendo os registros akáshicos da nossa Melzinha, que estava partindo naquele final de semana. Acho que a gente fez a formação no final de semana e Melzinha partiu na segunda. E foi um momento muito complicado, muito doloroso pra gente, né? Quem tem bicho de estimação sabe do que eu tô falando. E esse momento conseguiu ser amenizado, essa dor, com a leitura dos registros akáshicos, sabe? Com o que a Jalene leu da Melzinha, conversando com a gente,
falando o quanto que ela nos amava e a gratidão que ela tinha por nós. Ui. Então, continua aí, por favor. Pega a minha fala aí, por favor. Vou contar uma história de registro, então, para poder a gente ir para outro lugar. Isso, por favor. Uma vez eu... Mentira dessa! Uma vez eu tinha uma planta em casa, né? Foi outra experiência que eu tive dentro de registro. Eu tinha uma planta em casa e essa planta começou a dar formiga, assim. Eu falava, poxa vida, viu? Agora formiga dentro de casa, formiga vem em casa, entra na planta, sai de casa, tem uma carreirinha de formiga dentro de casa, fora de casa, na planta, nananã. Falei assim, poxa, eu não vou botar veneno na planta, né? Que eu não tinha coragem de botar veneno na planta. Mas eu vou botar, então, um veneno ao redor do vaso. Eu vou colocar. Aí eu coloquei veneno ao redor do vaso, as formigas desapareceram e a planta morreu. No dia que eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, a planta morreu. Algo grave aconteceu. Aí eu falei assim, eu vou abrir o registro dessa planta para eu saber por que essa planta morreu, né? Aí eu abri o registro da planta e me veio assim na hora, né? A formiga recolhia toda a energia negativa que entrava na sua casa e trazia para o meu vaso para transmutar. Se eu não tenho a formiga, então eu não preciso viver. Não foi, menina? Foi uma borradona. Tapa na cara, hein, minha filha? Foi uma borradona, tipo... Gente, muito obrigada. Acho que é isso. Tem muita coisa aqui. Quem quiser entrar em contato com a Flavinha, ela tá numa Caixa de Flávia lá no Instagram, né? Eu sempre tô marcando ela lá no meu Insta. E aí vocês entram em contato com ela, agendam aí uma leitura dos registros acásticos. É engrandecedor demais saber quem a gente é na nossa essência. Traz uma paz, uma tranquilidade, um conforto nesse corpo, nessa trajetória. Não é isso, Flavinha? Pelo menos foi isso que eu senti. É muito difícil. É muito difícil o processo. É muito difícil o planejamento terra, é muito difícil ser humano. É muita coisa que tem aqui dentro pra gente poder tomar conta, né? Isso. É melhor a gente relaxar, dar umas namoradas por aí. Isso. Ai, adoro quando você fala isso, sabe? Aí você me dá carta branca pra fazer mesmo, né? Então, meu amor, muito obrigada. Muito obrigada por você estar estreando. Gratidão também, minha princesa. Gratidão também aí pelo seu convite. Eu adorei ficar aqui essa hora com vocês. E a todas que estão aí, né? Todos que estão aí, né? Que maravilha. Tanta gente linda. E eu quero saber o seguinte, quando é que você vai fazer a formação de novos profissionais online? E outra, quando eu fiz a minha formação, não tinha abertura de DNA, tá? Então eu também gostaria de complementar, né? De expandir essa formação. Isso mesmo. Vamos lançar aí. Já tá abrindo a clínica dela agora, tá bastante atarefada com muitas coisas, mas eu penso que daqui para julho, mais ou menos, a gente deve estar fazendo alguma coisa online. Porque a gente não sabe. Deixa eu falar uma coisa. Olhem lá no meu canal do YouTube que eu gravei 2 vídeos falando sobre a Bíblia Pleiadiana. Dê uma olhadinha. Ai, que lindo! Nos videozinhos que foram gravados, que amanhã eu vou soltar um vídeo de mais ou menos uma meia hora. E vocês vão adorar demais. A Caixa de Flávia. Ai, meu amor. É isso. Gratidão, Silvinha. Você é muito fofa, viu? Um beijo pra você. Eu sou assim porque eu sou o resultado desse bando de gente boa que tá ao meu redor e que vai chegando cada vez mais. Graças a Deus. Isso é que eu preciso. Gente boa, atrai gente boa e assim a gente vai. Tchau, meu povo. Tudo de bom aí. Boa noite. Beijo.